Fala galera, tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma vez para gravar mais um react, só que um pouco diferente. É um react do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro que foi transmitido ontem. Eu não sei que hora foi transmitido, mas aqui está dizendo que foi realizado há 16 horas atrás. E é meio-dia basicamente agora, então deve ter sido às 7 ou 8 horas da noite. Enfim, o pronunciamento, vamos reagir e analisar como a gente faz com as músicas. É um pouco diferente, mas vamos lá, ver o que deu. O pessoal está comentando, não tanto quanto aqueles outros pronunciamentos bem no começo da pandemia, mas esse pessoal está comentando também. Eu vou colocar aqui em tela cheia para melhorar a minha percepção sobre o vídeo. E vai ser a partir do minuto do segundo 32, porque é realmente quando o pronunciamento começa, beleza? Porque fica lá meio minuto com só o logo da TV Brasil e dizendo que aguarda o início da transmissão. Enfim, detalhe desnecessário que eu falei. 3, 2, 1 e play. Mas-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Naquele histórico 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, o Brasil dizia ao mundo que nunca mais aceitaria ser submisso a qualquer outra nação e que os brasileiros jamais abririam mão da sua liberdade. A identidade nacional começou a ser desenhada com a miscigenação entre índios, brancos e negros. Posteriormente, ondas de imigrantes se sucederam, trazendo esperanças que em suas terras haviam perdido. Religiões, crenças, comportamentos e visões eram assimilados e respeitados. O Brasil desenvolveu o senso de tolerância. Os diferentes tornavam-se iguais. O legado dessa mistura é um conjunto de preciosidades culturais, étnicas e religiosas, que foram integradas aos costumes nacionais e orgulhosamente assumidas como brasileiras. Passados quase 2 séculos da independência, nos quais enfrentou e superou inúmeros desafios, o Brasil consolidou sua posição no concerto das nações. Ainda no século XIX, durante o período do Império, fomos invadidos e agredidos, derrotando a todos. Já no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, a Força Expedicionária Brasileira foi à Europa para ajudar o mundo a derrotar o nazismo e o fascismo. Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. O sangue dos brasileiros sempre foi derramado por liberdade. Vencemos ontem, estamos vencendo hoje e venceremos sempre. No momento em que celebramos esta data tão especial, reitero, como presidente da República, meu amor à pátria e meu compromisso com a Constituição e com a preservação da soberania, democracia e liberdade, valores dos quais nosso país jamais abrirá mão. A independência do Brasil merece ser comemorada hoje, nos nossos lares e em nossos corações. A independência nos deu a liberdade para decidir nossos destinos e a usamos para escolher a democracia. Formamos um povo que acredita poder fazer melhor. Somos uma nação temente a Deus, que respeita a família e que ama a sua pátria. Orgulho de ser brasileiro. Pátria amada, Brasil. É isso aí. Acabamos de ver o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Gente, muita coisa comentada. A gente pode comentar sobre tantos aspectos históricos que aconteceram no Brasil sob a perspectiva ideológica do presidente. Ele citou acontecimentos muito emblemáticos na história do Brasil, que foi o próprio movimento pela independência,
partido por integrantes, a partir de integrantes da própria coroa, né? Onde se instaurou um império eminentemente brasileiro, porém com lideranças de origem portuguesa, né? De qualquer maneira, acaba sendo uma questão muito alegórica, na minha visão, aquele brado por independência, né? Muito alegórico, porque o Brasil continuou tendo fortes relações com Portugal, apenas se desvinculou oficialmente, mas funcionalmente continuava aquela coisa que a gente já conhece, que é uma forte relação com Portugal. É claro que com o passar do tempo, principalmente com a instauração da República, isso foi começando a se desintegrar, né? Outros fatos históricos que ele cita ali, Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil, quando as forças armadas brasileiras ajudaram a acabar com o nazismo e o fascismo, isso também é muito emblemático, partindo do princípio de que o presidente Getúlio Vargas, né, e o presidente e ditador Getúlio Vargas, ele copia algumas questões fascistas. É claro que não é por inteireza, né? Mas o Getúlio Vargas, ele tem alguns aspectos. A nossa própria lei trabalhista, ela parte do documento fascista chamado Carta de Lavoura, e a princípio era uma cópia quase que escancarada dessa Carta de Lavoura, que é uma carta instituída durante o período fascista na Itália, né, por Mussolini. Outro aspecto que talvez seja mais polêmico é o fato dele estar celebrando a democracia, exaltando o sistema democrático, e ao mesmo tempo está falando sobre a marcha da família para Jesus antes do golpe de 64, né? E aí vem as grandes complexidades e contradições do próprio sistema democrático. Muita gente fala de ditadura da maioria, né? E existem alguns aspectos desse argumento que é uma razão, é algo lógico, que faz sentido. Se a população pede por intervenção militar, significa que e se essa é a maioria da população que pede por isso, significa que a maioria tem razão. Mas o próprio sistema de ditadura militar impede que a maioria tenha voz, assim, e isso é uma contradição muito forte que pode vir a acontecer constantemente nos sistemas nacionais, partindo dos princípios democráticos, né? A gente vê na própria Venezuela, a gente vê ali na Bolívia, que são questões muito complexas, que a princípio eram democracias e surgem fortes suspeitas de fraude nas eleições. E a real é que a maioria dos países já considera a Venezuela uma ditadura, e por outra intervenção que é antidemocrática também, a Bolívia, que estava a se tornar uma ditadura, ela acaba recebendo uma intervenção não democrática também. A real é que eu não estou acompanhando isso, eu não sei exatamente se já pode ser considerado uma ditadura, digamos assim. Enfim, as relações, principalmente na América do Sul, são muito complexas, muito complicadas e merecem uma análise especial, né? É isso aí, pessoal. É tudo que eu tenho para comentar hoje. É um discurso polêmico, é um discurso que vai suscitar a ira de muita gente, porque ele meio que glamoriza todos os atos pró-intervenção militar de 64, e eu acho que ele realmente merece essas críticas por isso. Mas é um discurso que é tradicional, né? Se eu não me engano, todo 7 de setembro tem esse discurso. De qualquer maneira, é basicamente isso. A minha reação à análise é tudo aqui. Eu não tinha visto o discurso antes. Talvez se eu analisar minuciosamente eu possa encontrar mais coisas para se comentar. Mas eu tenho basicamente para comentar isso. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Eu não tenho como falar ficha técnica, porque eles não falam sobre isso. Eu poderia falar. Mas a TV Brasil aí, que é como se fosse um sistema público de TV, né? Disponibilizou isso via YouTube, via televisão, e deve ter outros meios também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Curta, compartilhe. Eu vou deixar o meu Twitter aí embaixo. Eu vou deixar o vídeo que eu reagi aí embaixo.
E eu vou deixar também a minha playlist no Spotify com músicas que eu gosto e que talvez você possa gostar. Muito obrigado e fui!